Como que você faz para editar os títulos e os textos da sua landing page aqui no Elementor, tá? Para começar, vamos tentar copiar esse primeiro título aqui da landing page. Vamos tentar fazer igualzinho. Para isso, vamos arrastar o título aqui, ó, no menu lateral do Elementor. Vamos arrastar aqui para dentro, assim. Aqui no alinhamento, vamos deixar centralizado. Aqui nessa parte do título é o seu texto, então você pode escrever o que você quiser aqui, tá? O estilo, eu vou colocar aqui a cor do texto como branca. A tipografia eu vou definir como Jost, né, que é a fonte. Vamos buscar aqui nesse título o texto primeiramente. A gente já cola o texto aqui. Vamos tentar buscar aqui também a tipografia exata que eu usei, tá? Que é o tamanho 49, o peso 600. Aqui eu já não alterei nada. E beleza, cara. Se eu vir aqui, a tipografia eu colocar 49 e o peso eu manter o 600 aqui, já temos um texto idêntico, aqui um título com o design idêntico ao modelo que a gente já pode excluir, tá? Mas se você quiser adicionar outras maneiras de edição aí, né, você pode fazer aqui também. Você pode definir a cor do texto como, definir a cor do texto aqui, se de repente quer um texto laranja aqui para combinar com a identidade visual, você consegue também. Aqui em traçado do texto, como se fosse uma borda aqui, que ela fica em toda a fonte, assim você consegue definir aqui, por exemplo, sei lá, um laranja, ou de um branco assim mais escuro, um cinza, um preto, né? Eu normalmente não costumo utilizar esse traçado do texto, não. Eu acho que fica muito legal quando a gente utiliza, não. Essa sombra do texto aqui é literalmente uma sombra mesmo, que fica ali ao redor de cada letra. Eu vou tentar buscar aqui, ó, vou adicionar uma nova seção. Aqui na seção vou colocar uma altura mínima aqui na seção, aumentar um pouquinho. E aqui, ó, perceba que eu coloquei aqui uma sombra nesse título. Eu vou copiar esse título, colar aqui, ó. Você consegue perceber que por mais que o título seja branco, você consegue ler o que está escrito por causa da sombra aqui que está ao redor de cada letra, tá? Se eu tirar a sombra, o texto já fica totalmente camuflado aqui no fundo branco também, né? Já que o texto é branco. Se eu colocar a sombra de novo aqui, já dá para perceber, tá? Isso aqui dá para fazer vários efeitos legais assim, fica bem maneiro mesmo colocar uma sombra no texto de vez em quando, é bem útil. O modo de mesclagem aqui eu não costumo alterar muito não, tá? Deixa eu excluir essa seção. E aí, aqui na aba de avançado, você consegue aqui editar de repente, se quiser aumentar um espaçamento inferior aqui na margem, você consegue também. Colocar um efeito de movimento aqui de entrada, por exemplo. Colocar um slide up aqui para o texto ali. Sempre que você abrir a página aqui, na primeira vez que você visitar a página, esse texto vai subir aqui, né? Vamos ver as alterações, ó. Sempre que você abre a página, esse texto ele inicia subindo assim, como se ele estivesse carregando. É bem interessante também. Vou deixar sem mesmo. Mas é muito interessante fazer esses efeitos de entrada, assim. Você pode fazer na coluna também. Pode fazer esses efeitos de entrada na coluna, ó, por exemplo. Aqui, cadê o fading up? Vou colocar um zoom aqui, ó, por exemplo. Você consegue colocar esse efeito de entrada na coluna, etc. Mas quando você coloca no texto ou no botão, também fica bem legal. Você consegue distinguir um efeito de movimento para cada elemento aqui, né? Basicamente é isso. Você consegue editar aqui o seu título, por exemplo, corretor de imóveis em Taubaté, por exemplo. Aí você pode vir, peraí, deixa eu corrigir aqui. Aí você pode vir aqui, aumentar o tamanho da sua fonte, pá.
consegue editar aqui perfeitamente, tá? Com o Ctrl Z, você consegue desfazer aqui as alterações, você consegue vir aqui no histórico também, ó, e desfazer as alterações, de repente, se você precisar desfazer alguma coisa que você fez errado. Dá um Ctrl Z aqui de novo, e beleza. E é isso também pros textos aqui, né? Por exemplo, vou arrastar aqui o texto, e você vê que ele já vem aqui um pouquinho diferente, né? Já vê que tem outras opções aqui também, além de você só escrever, você consegue colocar aqui o texto como negritado, você consegue definir aqui o itálico por aqui, por esse menu aqui, né? Mas você consegue fazer tudo isso aqui também na parte de estilo, tá? Vamos tentar copiar esse texto aqui do Conte Comigo para realizar seu sonho, etc. Vamos tentar copiar ele. Sempre que a gente mexer aqui no visual, é interessante dar uma clicada aqui a gente mudar do visual para o texto e dar uma clicada assim, que aí as margens já vão se ajustar, tá? Mas também quando você tipo dá uma clicada aqui no texto, pode desconfigurar o seu texto também, então você tem que ficar atento de repente qual que é a melhor forma de você utilizar, se é escrevendo direto no texto ou escrevendo direto no visual aqui. Mas quando o texto assim é bem pequenininho, eu dou uma clicada aqui para arrumar as margens, tá? Vou mostrar isso para vocês também, mas de uma forma melhor, tá? Vamos colar esse texto aqui, ó. Beleza? A gente vem aqui para a parte de estilo, a linha aqui centralizado, coloca a cor do texto em branco. Aqui em tipografia a gente altera a fonte para Jost, beleza? O tamanho eu vou colocar 16, não, 22, 24, 24 tá bom, 23, né? 23 tá perfeito. O peso eu vou deixar 400 mesmo. Transformação aqui você pode alterar para ficar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, vou deixar padrão. Estilo também vou deixar padrão, espaçamento de letra, que esse espaçamento assim dá pra fazer algumas coisas interessantes, mas nesse caso aqui, como é só um subtítulo mesmo, vou deixar normal. E beleza. Pode ver aqui, ó, que quando eu edito aqui na parte de visual, fica com essas bordas docilar. Isso. Fica com essas bordas aqui, né? Tipo, inferiores aqui. Isso aqui é uma configuração do tema, tá? Para você tirar isso, é só você vir aqui no texto, dar um Enter. Essas bordas já vão se ajustar aqui para ficar perfeitamente com o título, com o texto no caso. Mas, por exemplo, se você fizer aqui 2 parágrafos, se você copiar isso aqui, fizer assim 2 parágrafos, assim 3 parágrafos, e se você dá um Enter aqui no texto, tudo isso aqui vai se autoconfigurar. Então, aquele espaçamento vai perder também. Então, talvez seja melhor você manter aqui com esse espaçamento mesmo e diminuir isso aqui na margem. Vindo aqui no conteúdo, na parte de avançado, você consegue diminuir essa margem inferior e superior aqui nessa opção. Vai deixando negativo assim, ó. Deixar 20 negativa. E você já tira aquela margem que às vezes pode ser desnecessário para você, né? Na hora que você estiver editando. Isso foi utilizado aqui para fazer esse texto também, essa questão da margem. Você pode ver que tem um espaçamento aqui que eu adicionei no texto para o título. Isso está adicionado aqui na parte de avançado, na margem. Eu dei um 10 superior. Se eu tirar, você vê que já fica mais coladinho assim, né? Eu acho que fica mais interessante com um espaçamento superior, tá? E é isso, você consegue falar, dessa forma que você consegue alterar aqui os seus títulos, seus textos, para você, se você quiser colocar um link aqui nesse texto, você pode fazer por essa parte aqui também, ó. Você vem aqui em inserir e editar link, aí você pode colar aqui um link de WhatsApp ou uma âncora, né? Fica bem legal também. Aqui nessa parte de menu tem várias coisas aqui, tem caracteres especiais que você pode adicionar aí, de repente você quer fazer o símbolozinho do copywriting, ó, já tem aqui, ou de marca registrada, né? Tem tudo aqui umas
umas fontes mais diferenciadas assim para você utilizar. E é isso, tipo, por exemplo, aqui tem algumas formas aqui, ó, aqui tem alguns títulos, ó, que você pode editar, por exemplo, né, se você precisar editar no caso. Tem alguns títulozinhos aqui menores, ó. Alguns títulos não, digo, alguns textozinhos que você com certeza vai precisar editar também, né? Para colocar aí as informações da sua empresa, do seu negócio, do seu cliente, né? Se você quiser editar aqui esses depoimentos também, o texto vai estar aqui para você, tá? Não tem muito segredo. E é isso, se você quiser adicionar texto, é só você realmente vir aqui na barra lateral, arrastar aqui. Se você não quiser ter que fazer todas aquelas configurações de novo, pegar, configurar a tipografia, etc. É só você dar um clique aqui, ó. Só você dar um clique com o botão direito aqui nesse texto, copiar ele, vir aqui no texto que você adicionou e colar estilo, que ele já vai estar perfeitinho aqui para você. Já vai estar com espaçamento superior aqui, né? Se você quiser tirar, você pode tirar. Já vai estar com a tipografia, o tamanho exato. Então isso é bom para você manter um padrão de estilo na sua landing page, por exemplo. Vamos supor que eu adicionei uma seção aqui, por exemplo. Vou aumentar a altura, vou colocar em altura mínima nessa seção. Então, um espaçamento aqui. E eu vou duplicar essa seção aqui. Colocar uma imagem, por exemplo. E eu quero só colocar um texto aqui. Como que você faz? Você pode copiar esse texto aqui e colar. Já vai vir aqui, tá? Ou se você tiver um texto aqui, você escreveu nesse texto aqui, escreveu algumas coisas aqui e tal, você escreveu seu texto aqui. Só que você não quer ter que fazer todas aquelas configurações, colocar as cores, etc, tal. Você pode simplesmente vir nesse texto, copiar e colar o estilo. O texto já vai vir aqui com o estilo dele, tá? Isso é com tudo, cara. Você pode fazer isso com botão, por exemplo, ó, pegar, colocar um botão aqui, centralizar ele, copiar esse botão e colar o estilo aqui, ó. O estilo já tá igual, tá? A mesma coisa, tá? Você pode fazer isso com literalmente tudo. Você pode duplicar aqui, ó. Por exemplo, você pode, por exemplo, adicionar uma seção, aumentar a altura, aqui no caso, e copiar esse estilo aqui, copiar e colar esse estilo aqui. Essa seção já vai estar com a cor exata dessa seção, o tamanho também, etc. Você pode também duplicar aqui essa seção, ó. Duplicar e aí você altera aqui da forma que você quiser. Você pode fazer tudo isso no Elementor, só alguns atalhos aí que você tem, tá? Eu vou estar utilizando mais esses atalhos também durante os tutoriais, né? Acabei perdendo um pouco o foco aqui do tutorial, que era a edição dos textos, mas como a edição dos textos aqui é algo realmente muito simples, aproveitei para falar um pouco sobre esses atalhos aqui do Elementor, né? Que você pode duplicar aqui, ó, duplicar itens, copiar o estilo de itens aqui, ó, copiar esse título, colar esse título aqui, colar o estilo, e o título já vai estar nesse mesmo estilo do aqui de cima, né? Aí para você excluir, é só você clicar com o botão direito e excluir aqui, né? São alguns atalhos bem úteis, né, na hora de você editar sua landing page aí que o Elementor fornece, né, esses atalhos para você, para deixar sua vida mais prática e fácil.